Olá pessoal, bom dia. Pra mim ainda é bom dia. Algumas pessoas me pediram pra gravar mais vídeos falando assim sobre sentimentos, emoções, relações e, sei lá, meus pontos de vista a respeito da vida e tal. Da mesma forma como eu gravei aquele sobre ansiedade e angústia, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é mostrando pra vocês no que eu tô pensando nesse momento, as coisas que eu tô lendo, as coisas que eu tô refletindo, né? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? E depois eu fui aprender também na psicologia, que é quando eu era pequena e alguém brigava comigo, ou me batia, ou me xingava, tal, eu sempre ia contar pra minha mãe, né? E a minha mãe, ela era uma pessoa, minha mãe é uma princesa, né? Uma pessoa muito educada, super calma, né? E aí ela falava assim pra mim, tá bom, Dani, realmente isso foi ruim, a pessoa errou de ter te falado isso e tal, mas pensa um pouquinho, o que que você fez antes? Será que você não colaborou pra isso, né? De alguma forma você não contribuiu pra isso? E ela nem sabia, mas ela tava sendo freudiana, né? Porque o Freud sempre fala que a gente tem uma parcela de responsabilidade na crise que nos acomete, seja ela de que ordem for. E se a gente não identifica essa parte, a gente fica repetindo e a tendência é que essas crises também se repitam de outras formas, né? Mas a gente sempre vai estar acompanhado de algum tipo de conflito que a gente próprio causa em alguma medida. Claro que uma crise mundial, a nossa parcela é a de todo mundo do mundo, né? Mas ainda assim existe uma parcela que é nossa. E então eu sempre aprendi e cresci, acho que eu me tornei reflexiva por causa da minha mãe, né? Porque eu tô sempre pensando, às vezes tinha uma parcela de culpa minha de fato, às vezes a pessoa tinha sido uma idiota só, mas muitas vezes eu tinha contribuído para aquele comportamento agressivo do outro. E eu venho pensando muito em tudo isso que tem acontecido conosco e tentando descobrir onde é que a gente errou, né, para chegar nesse ponto de ter um vírus mundial, de ter tal instabilidade política no país e no mundo, por que não dizer, da gente estar sempre se perdendo em ideologias que se tornam praticamente uma obsessão, uma religião nas nossas vidas e achar que a gente tem a solução para tudo. Por que a gente está sempre se afastando dos princípios cristãos? Por que a gente não consegue agir de maneira correta, né? E aí, eu tô refletindo nisso desde o início da pandemia, na verdade, bastante. E aí eu me lembro que, eu não lembro se foi o seu Walter ou o seu Valdemar que postou um videozinho no grupo da igreja. E seja qual dos dois for, foi uma bênção, né? Porque eu fiquei repensando muito sobre ele. E isso foram os meus gatos. Esse videozinho dizia sobre um homem que era um grande produtor de milho, ele tinha os melhores milhos, assim, e foram entrevistá-lo e tal. E curiosamente descobriram que ele compartilhava as melhores sementes de milho dele com os vizinhos, né? E acharam isso assim uma coisa fenomenal, porque normalmente na indústria, no comércio, as pessoas competem entre si. Aliás, as pessoas competem entre si em qualquer coisa, né? Até na vida acadêmica. Às vezes a gente vê um monte de gente talentosa sendo criticada injustamente por causa de inveja, às vezes de orientadores ou de é, pessoas que têm que avaliar o seu trabalho e tal, por mera dor de cotovelo mesmo. Então o homem é movido à inveja e a competições, né? E aquele homem, ele compartilhava os melhores milhos com os vizinhos. E ele fala que ele fazia isso porque as aves, elas compartilhavam sementes de um campo para o outro. E se os vizinhos produzissem milho ruim, isso ia afetar na qualidade do próprio milho dele, né? E eu falei pensando, gente, esse é o segredo pra gente, a gente não consegue fazer, isso é inclusive tão cristão, né? E a gente não consegue parar pra pensar nessas coisas pequenas, às vezes porque a gente ocupa toda a nossa mente com um monte de bobagem, né? Com informações que não contribuem pra vida pessoal da gente em nada. E essa ideia ficou ali martelando na minha cabeça durante algum tempo, e aí eu me lembrei desse livro aqui, ó, que chama A Vida Secreta das Árvores, né? Tô até indicando aqui, é um livrinho muito legal, principalmente para quem gosta de natureza, onde um engenheiro florestal, que era responsável por uma grande floresta produtora de madeira, então basicamente eles plantavam uma floresta para destruir ela e vender a madeira, ele começa a descobrir que as aves têm uma vida as árvores têm uma vida social e que as árvores elas têm interesses, né, assim, antropomorfizando a coisa, de contribuir umas com as outras para a manutenção do equilíbrio e da sobrevivência de todas. E aí ele vai desenvolvendo essa teoria a tal ponto que hoje, onde ele trabalha, é uma reserva florestal que não explora mais as árvores de forma industrial, mas sim de uma forma ecologicamente sustentável. E eles lucram mais dessa forma do que eles lucravam antes, quando era uma madeireira.
né? Por quê? Porque eles descobriram que a floresta, quando ela tá segura e se sente confortável naquele habitat, ela produz coisas muito mais valiosas do que só a madeira, né? E que eles começaram a comercializar esses produtos, essas coisas que eles conseguiam, substâncias, frutas, enfim. E eles conseguiram hoje, eles são uma reserva florestal enorme na Alemanha que ganha mais dinheiro dessa forma do que antes. E uma parte do livro diz assim: por que as árvores são seres tão sociais? Por que compartilham seus nutrientes com outras da mesma espécie e com isso ajudam suas concorrentes? Os motivos são os mesmos que movem a sociedade humana, porque trabalhando juntas elas são mais fortes. Uma única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado, fica exposta, desprotegida contra o vento e as intempéries. Por outro lado, muitas árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e de frio, armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica, ambiente no qual as árvores conseguem viver protegidas e durar bastante tempo. Para alcançar esse ponto, a comunidade precisa sobreviver a qualquer custo. Se todos os espécimes só cuidassem de si, grande parte morreria cedo demais. Cada árvore é valiosa para a comunidade e deve ser mantida viva o máximo de tempo possível. Mesmo os espécimes doentes recebem ajuda e nutrientes até ficarem curados, elas compartilham seiva pelas raízes, elas identificam as árvores mais fracas e as mais fortes fornecem a seiva, né? Quando as enormes faias se comportam dessa forma, me fazem lembrar de uma manada de elefantes. A manada de elefantes também cuida dos seus membros, ajuda os indivíduos doentes e fracos e reluta até em deixar os mortos para trás. Quem já assistiu algum documentário sobre elefantes sabe que isso é verdade, né? Ele vai falar que até o crescimento das árvores é medido para que uma árvore não prejudique a outra, principalmente se elas são da mesma espécie. Então, a gente pensa que a árvore é só uma coisa de madeira que tá lá, com folhas, mas não, existe toda uma inteligência, né, na sobrevivência de uma floresta, que precisa ser respeitada e pode ensinar coisas pra gente, né? E aí eu cheguei à conclusão do seguinte, gente, seja esse vírus uma produção humana, ou seja uma consequência da natureza, nós contribuímos para que ele existisse. Seja pela nossa natureza corrompida, invejosa, controladora, com sede de poder, com sede de domínio sobre os outros, seja pelo nosso descaso com a natureza, a gente tem culpa nisso também. Né? A gente tá vivendo as consequências de uma sociedade humana corrompida de uma forma ou de outra. Ou corrompida pela sua dificuldade de se relacionar com o outro de uma forma mais justa e mais respeitosa, e também por não ter alegria no compartilhar, né? Como é difícil as pessoas terem alegria em compartilhar as coisas, gente, é impressionante. Ou seja, na nossa relação exploratória e inconsequente com a natureza, né? A gente tem participação nessa crise que a gente está vivendo, a gente tem que refletir sobre isso e mudar as atitudes, né? Se esse vírus é criado, a gente não tem muito o que fazer, porque se de fato a China for o que as teorias das conspirações aí estão falando, e a China for o anticristo que quiser dominar o mundo, eles têm um exército de não sei quantos bilhões de chineses, então o que a gente tem que fazer é orar pra gente passar pela grande tribulação e esperar Cristo voltar. Agora, se esse vírus é consequência da nossa atitude para com a natureza, então tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Que é mudar a nossa atitude para com a natureza e uns com os outros também. E aí eu fui perguntar pro Marcos por que eu ouço falar tão pouco de ecologia dentro das igrejas, né? Porque eu realmente nunca ouvi. Eu soube de um congresso que teve o ano passado pelo Marcos, que me contou até, acho que seria aqui em julho, devem ter desmarcado por conta da pandemia. E aí ele me indicou um livro de um cara que é muito importante no meio cristão, que é o Francis Schaeffer. Eu tô lendo esse livrinho aqui, ó. Poluição e a Morte do Homem, uma perspectiva cristã da ecologia. Eu fiquei muito surpresa porque isso existe, gente. Francis Schaeffer, para quem não sabe, ele é autor de alguns dos livros mais valiosos para a educação cristã e para a cultura cristã. Ele escreveu Deus que Intervém, o Deus que se Revela, a Morte da Razão. Ele tem um livro chamado A Arte e a Bíblia, que eu tenho aqui, que é muito bom. Ele tem um livro chamado Manifesto Cristão, onde ele usa a ideia do Marx, né, de manifesto comunista, para fazer um outro manifesto, um manifesto cristão. Esse é o que nos interessa. E o Deus que Intervém é um dos que a gente tem aqui em casa e tá aqui. Eu quero ler tudo desse homem, porque ele é muito inteligente, é muito crente. E são poucos esses caras que a gente tem aí disponíveis escrevendo pra gente, né, ou que escreveram. E eu estou mais ou menos na metade do livro, e o Francis Schaeffer, ele é bárbaro porque ele parte das soluções que já deram para essa questão da ecologia, como o panteísmo, né, para dizer o que não funciona. E uma das coisas que ele diz que não funciona é a solução dada pelo cristianismo bizantino renascentista católico,
que transforma o homem naquele sujeito que só pensa no céu. Então ele acha que a Terra é um lugar que ele pode explorar como um vampiro até a última gota, porque nada daqui importa, né? É aquele homem que ele é muito influenciado pelas ideias platônicas e ele acha que só o céu importa, né? Como se nós fôssemos só alma, não tivéssemos corpo, como se Deus não tivesse criado tudo que existe nessa natureza, né? E às vezes a gente tem mais respeito pela obra de um autor, a obra de arte de um autor famoso, a gente bota lá o Michelangelo no museu, mas a gente destrói toda a obra de Deus na natureza, que é maravilhosa, de uma forma irrefletida. Então eu ainda estou chegando na parte que ele vai falar sobre o cristianismo reformado e a forma como ele vê a natureza e quais são as nossas responsabilidades como cristão diante da ecologia. Mas eu vou voltar com o Marcos para gravar um vídeo sobre esse livro, tá? Porque a gente acha que é bastante importante nesse momento. Esse vídeo ficou enorme, era para ter 5 minutos, mas eu só queria compartilhar com vocês essa alegria de compartilhar que até as árvores têm, do mais forte auxiliar o mais fraco, do mais rico compartilhar com o mais pobre, delas juntas viverem em prol de um equilíbrio, de uma dignidade da existência. Ora, gente, se as árvores fazem isso, que nem tem racionalidade, não são nem animais, são árvores, por que a gente não pode fazer? Por que a gente é tão invejoso? Por que a gente é tão egoísta? Por que a gente tem essa dificuldade gigantesca de entender que juntos nós somos mais fortes? Que as comunidades que trabalham unidas são mais fortes e têm mais sucesso nas suas empreitadas e nos seus objetivos? Né? Por que a gente tem essa dificuldade de aceitar que as pessoas numa igreja, ou numa escola, ou numa família possam se apoiar mutuamente de uma forma igual e a partir disso a gente poder viver de uma forma mais alegre, mais justa, mais verdadeira no sentido do cristianismo mesmo, né? Vamos tentar fazer isso, gente. Vamos começar na nossa família. Vamos reconhecer o valor que as pessoas da nossa família têm. Vamos apostar nos sonhos das pessoas da nossa família. Vamos estimular as pessoas da nossa família a desenvolver seus talentos. Vamos nos abraçar mais. Vamos ser mais abertos, menos invejosos, né? Vamos parar de achar que pra gente brilhar a gente tem que apagar o brilho do outro, porque isso não é de Deus de jeito nenhum. Lembrem dos apóstolos que queriam sentar do lado de Cristo, né? E Jesus fala que os últimos serão os primeiros, né? Então, assim, vamos ser servo uns dos outros. As árvores são, por que a gente não pode conseguir fazer isso também? Não é mesmo? Um beijão. E a gente volta mais pra frente aí pra falar tanto do Razão e Sensibilidade, quanto do Poluição e a Morte do Homem. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.